Arro a todos que estão chegando, sejam bem-vindos à nossa live que acaba de começar. Vocês que estão chegando de vários lugares diferentes, se preparem, nós vamos acender uma grande fogueira aqui e você faz parte dessa fogueira. Convide mais amigos para que façam parte, para que nos una a essa grande fogueira e que a gente possa trocar os nossos conhecimentos, que a gente possa aprender um pouquinho mais do que está vindo por aí nesse conhecimento de hoje. Estou convidando a cada um de vocês para rever as suas estratégias. Hoje o nosso tema é estratégia xamânica arianã. Nós vamos falar um pouquinho como nós usamos essas estratégias. Então, inicialmente, eu agradeço a cada um de vocês por estar me recebendo dentro da sua casa, do seu local sagrado, onde a gente possa estar trocando a informação e onde a gente possa estar se reunindo com mais amigos, com mais ideias e com mais ideais envolvidos nesse bem comum. E que a gente possa iniciar a nossa fogueira então no dia de hoje. Você que ainda não separou sua vela, seu fósforo, seu chá, ainda dá tempo. Eu vou acendendo a minha fogueira aqui e vocês vão acendendo a fogueira de vocês aí. Reduza a iluminação da onde você está para que você se sinta mais perto de mim e mais envolvido nessa magia da noite, nessa magia do nosso fogo. Que a gente possa reiniciar essa fogueira. Vamos lá então? A minha gratidão a cada um de vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, nessa reunião que a gente faz, trazendo conhecimentos, trazendo um pouco da sabedoria. Eu vou iniciar com a minha vela, que eu já deixei aqui do lado, preparada, para a gente colocar o nosso fogo sagrado. Eu, como já disse em outras lives, eu sempre falo da importância da gente utilizar o fósforo, porque o fósforo, ele contém pólvora na ponta. Cada vez que a gente acende o fósforo, ela dá uma explosão. Então é como se a gente chamasse para essa presença a força do fogo. E sempre a gente acende com 2 palitos. Quem ainda não sabe desse rito que a gente faz, veja nas lives anteriores, que eu explico certinho como a gente faz. E a gente sempre utiliza assim: o fogo, quando é pra gente, nós acendemos para dentro. Quando é pro coletivo, a gente acende para fora. Como nós vamos acender para todos que estão nessa fogueira, então a chama vai para fora. E nós vamos acender a nossa vela, iniciando o nosso processo hoje de fogueira xamânica. Inicialmente eu vou passar uma sálvia branca, que é uma planta cultivada pelos índios norte-americanos, é uma planta que nasce no deserto. Então eu vou estar me limpando com essa planta. Ela é como um incenso. A gente acende e ela sai essa fumaça. Então eu me limpo essa planta e utilizo essa planta para limpar vocês, a casa de vocês e todos os pensamentos e assuntos que vão surgir no dia de hoje. Arro! Vamos acender a nossa fogueira? Deixa eu aproveitar aqui esse fogo para acender aqui a minha fogueira virtual, que é uma fogueira que ela acende muito rápido. Nós já estamos com a fogueira acesa aqui. Vou guardar minha vela aqui do lado. E vocês podem colocar a velinha aí próximo de vocês, para a gente ter essa sensação do nosso fogo nos aquecendo. O fogo é um dos elementos que o homem é capaz de criar. Então, por isso, ele se torna algo muito sagrado. Ele se torna algo importante
na criação da vida, dos elementos, né? Por isso que a gente coloca sempre uma vela em cima do bolo para a gente comemorar o nosso aniversário, para a gente reverenciar esse fogo. Bom, hoje eu fiz um chá diferente. É um chá que muita gente vai virar a cara, vai entortar o nariz, porque não é um chá saboroso e ele não tem um perfume como o chá de camomila, ele não tem um perfume como a erva cidreira, então ele tem um cheiro bem forte, bem marcante. E esse chá é tão diferente que ele não é um chá quente, ele é um chá frio. Eu até coloquei num copo. Eu acho que muita gente já deve conhecer, eu estou aproximando da câmera para vocês verem que chá que é. É um chá de boldo. Existe o chá de boldo que a gente ferve, existe o chá de boldo que a gente amassa a folha, coloca e põe água, né? Água gelada. E a gente tem esse chá, é chamado de chá também. Então eu estou vendo aqui, a Ginani fez um chá de cravo. Muito bem, Ginani, a gente já fez em uma das lives anteriores o chá de cravo. E uma das coisas que eu falei que esse chá de cravo, ele trabalha as palavras. Então quando a gente põe um cravo na boca e a gente mastiga, a gente fica com a língua solta para falar as palavras definidas. Então o chá de cravo ele tem essa importância. E ele também é um analgésico. Então é um chá muito utilizado quando a gente tem dores de cabeça, né? Então nas lives anteriores vocês podem estar olhando os outros chás que foram feitos. Hoje eu fiz então o chá de boldo. E daqui um pouquinho eu vou explicar por que eu fiz o chá de boldo. E por que eu vou tomar esse chá justo no dia que a gente vai falar de estratégia. Então por que tem a ver o chá de boldo com a estratégia? Então, vocês com o chazinho quentinho e o chá cheiroso e saboroso, e eu vou estar com o boldo, que para mim é um chá muito bom. Eu gosto de coisas amargas, né? O boldo tem essa coisa amarga. E quando você toma ele frio, né, gelado, ele trabalha toda a parte digestiva, parte de estômago, vesícula, né, pâncreas, ele ajuda a trabalhar tudo isso. Então, um tintim para vocês com a xícara e eu com o copo. Vamos tomar o nosso chá e vamos iniciar o nosso assunto. E olha, xamã que é xamã, tem que tomar o chá de boldo sem fazer careta. Eu acho que eu fui aprovado, né? Sem fazer careta. Vou deixar meu chá aqui e eu vou estar tomando no decorrer da nossa live. E hoje o nosso assunto, então, é um assunto que fala sobre estratégias xamânicas arianã. Primeiro a gente tem que entender o que é uma estratégia. Vocês já perceberam quando que a gente monta uma estratégia? Quando que acontece a questão da estratégia, que eu desenvolvo realmente, que eu vou ter uma estratégia? Geralmente a estratégia, ela está associada, eu estou só olhando os papéis aqui, que hoje eu fiz aqui uma coletânea de papéis, porque são vários insights que eu preciso. Então eu deixei os insights mais ou menos separados, e alguns têm a sequência e outros não. E a gente vai estar falando sobre eles. Então, esse papel é que eu vou iniciar. Então, quando a gente fala de estratégia, nós estamos falando, antes de mais nada, que a gente tem estratégias para um ataque e estratégias para uma defesa. Tá? Então, isso é importante a gente entender. Sempre, antes de um ataque, tem uma estratégia. Sempre, depois de um ataque, tem uma estratégia. Que pode ser essa estratégia do pós-ataque ou que antecede a defesa daquele que está sendo atacado. Então, a gente tem um sanduíche. Então, seria ataque, defesa,
ataque, estratégia, defesa. Estratégia de novo, ataque, defesa. A gente vai tendo essa sequência, como se fosse uma sequência, sempre tendo a estratégia no meio. E o que é a estratégia? A estratégia nada mais é do que um planejamento. E esse planejamento, ele pode ser um planejamento pensado e escrito, ou só pensado e agido. Existem pessoas que têm uma habilidade muito grande de criar as estratégias escrevendo, para que elas não errem, para que elas tenham uma sequência estudada, né? Aquela sequência, eu faço isso, e depois eu faço isso, e depois eu faço isso daqui. Então precisa ser escrita. Então eu particularmente gosto muito de estratégias escritas, mas eu tenho uma habilidade muito grande de estratégias executadas. As minhas estratégias eu já venho para a execução. E o resultado é um resultado maravilhoso, né? Então eu tenho assim, dentro dos ataques, né? Vamos olhar um ataque para a gente entender quais são as estratégias que se faz de um ataque, né? Existe a estratégia física, que eu posso montar uma estratégia que seria do corpo físico. Existe a estratégia que existe na questão emocional, na questão mental e na questão espiritual. E sim, a estratégia, né? A Adri comentou aqui, a estratégia ela ajuda no TDAH, né? Ela ajuda bastante, porque ele dá sequência. Aquilo que você perde, você já consegue elaborar nessa estratégia. E aí quando a gente tem na parte física, porque existe ataques, vamos falar muito dessa questão energética, e hoje a gente vai estar de mãos dadas com a live que eu já fiz com vocês, que chama Defesa Psíquica. Então eu aconselho as pessoas que não assistiram essa live de Defesa Psíquica, vai até o YouTube, lá na página do Arianã, e vocês vão ter a sequência de todas as lives que já foram feitas. Assistam Defesa Psíquica, ela vai complementar o que nós vamos falar aqui hoje. Então, nós temos esse ataque, que é o ataque físico. Então nós temos um ataque que vem pela violência, que vem pela doença, que vem pelo processo de disputa, né, física. Então nós, para defender isso, a gente pode criar algumas estratégias que nos distancia daquele ataque. Lembrem o seguinte, só vem para a parte física, só vem para a parte mental, só vem para a parte espiritual aquilo que eu dou permissão para que chegue até mim. Quando eu quero evitar o confronto, eu me afasto. Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, que vocês vão entender. O exemplo está aqui, caixa de fósforo. Se eu tenho uma parte física, vamos imaginar que esse palito de fósforo seja uma pessoa que tem uma forma de conduta e eu sou a caixa de fósforo que tenho outra forma de conduta. Então meu palito de fósforo, ele vai para cá. E a minha caixa de fósforo vai para cá. Se eu tenho situações diferentes que têm contato físico, o que vai acontecer? Se eu for afastando e entrando em atrito esse corpo físico, vai chegar um momento que vai ter uma explosão, que geralmente é o que acontece nas relações. Pessoas com pensamentos diferentes, atitudes diferentes, se explodem e incendeiam tudo, né? Ficam inflamadas, elas se inflamam, né? Brigam, discutem, né? Agridem e agem da forma como se fosse um motivo para que se afastasse. Então observem, todo atrito, todo ataque, ele não é para você ficar junto, é para você ficar longe.
Observe em uma guerra. Quando você pega o seu inimigo, você não quer o inimigo junto com você. Você quer pôr o seu inimigo na cadeia, ou numa prisão, ou numa tortura, que é onde você não vai ficar. Então, se a gente pegar esse princípio, né, dentro da questão estratégica, né, se é reunir para depois se afastar, por que a gente não afasta antes de ter o atrito? Então, se eu tenho o palito e a caixa que vão atritar até que eles se incendeiam, né? Eles vão nos atritos até que pegue fogo. Se esse é o motivo de entrar em atrito, é a explosão, se você afasta o corpo físico do outro corpo físico, você não tem explosão. E a distância faz com que cada um siga o seu caminho, né? Seja ele para onde for. Existe uma coisa entre esse atrito que se chama limite. O limite é não aproximar. Então, algumas coisas na vida nós precisamos entender isso. A aproximação nos leva a essa explosão. Isso seja físico, isso seja mental, isso seja o emocional, ou seja o espiritual. Tá? Em todas as linhas a gente vai ver essa questão que acontece. E uma das coisas, dos objetivos de uma estratégia, nada mais é que ser mais, que ganhar mais e triunfar mais. Observa, são os 3 caminhos que a gente já falou também em outras lives, que é o animal, o vegetal e o mineral, né? É a tríade que a gente sempre fala. Então, essa coisa do ser mais entra no atrito, no ataque. Essa coisa de ganhar mais entra no ataque. E essa questão do triunfar mais entra no ataque. E quando que existe esse ataque? Esse é o pulo do gato que eu falo. Qual que é a reação desse ganhar mais, desse ser mais e desse triunfar mais? É quando a insegurança da pessoa entra na disputa. Então vamos lá. Vamos ver se eu entendi, Timberê, o que você falou. Então você está falando para mim que se eu estiver no meu lugar, confiando naquilo que eu sei fazer, da forma que eu sei fazer, com o limite que eu tenho para fazer, eu não preciso entrar no ataque e eu não preciso entrar na defesa? Yes, perfeito, é isso mesmo. Você estando no seu lugar e você se colocando empoderado daquilo que te pertence, daquilo que só é seu, ele te coloca num ponto de não entrar na disputa. Então você não entra no atrito. Se o palito tem que ficar dentro da caixa e a caixa tem que ficar em cima da mesa, ela não vai incendiar. Ela só vai incendiar quando o palito sair fora da caixa e a caixa for contra o movimento do palito. Aí nós temos aquilo que incendeia. Então essa forma de filosofia, que é a forma arianã que a gente trabalha, né? Como você cria essa estratégia? Precisa ficar criando estratégia o tempo todo? Não, a estratégia já tem a sua própria estratégia. Quando você está no seu lugar e o outro vem disputar poder e você fala, tá bom, eu sei qual é o meu lugar e eu sei aquilo que a pessoa está querendo. E eu falo, se você quer conquistar o que é seu, lute por aquilo que é seu. E eu fico parado no meu lugar, automaticamente eu já estou ganhando. Eu não estou em ataque e eu não preciso me preocupar com a defesa. É aquela frase antiga que a gente já ouviu, que a fruta podre cai do pé sozinha. Então o que é isso? Quando chega a hora, chegou a hora, não tem mais o que fazer, ela faz naturalmente.
É como as pessoas que falam assim, eu tenho medo da morte. Mas a gente sabe que todos nós, a única certeza que nós temos com a vida é a morte. A gente vai morrer um dia. Quando é esse dia? Nós não temos o prazo de validade colado no nosso braço que fala quando você vai morrer. Por quê? Porque você vem para esse processo de vida para viver e não para pensar quando você vai morrer. Então você tem que viver intensamente, da melhor forma possível, com o menor desgaste possível, com o menor atrito possível, para que você viva bem. Não importa se isso vai ser 30, se vai ser 40, 60, 120 anos, né? Não importa qual é o tempo disso. O que importa é que você vivenciou bem. Eu estava conversando com um grupo de pessoas que a nossa existência, né, o processo existência, ele tem durabilidade em média 100 anos. Porque se eu perguntar para vocês, vocês sabem o nome do seu bisavô, o que ele fazia, quem ele era, o que ele fez para conquistar tudo aquilo que ele tem? Às vezes você não sabe nem o nome do seu bisavô. E seu bisavô vai estar aí mais ou menos na média de uns 100 anos atrás. Então tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele existiu, ele deixa de existir num prazo muito pequeno. Então nós temos que vivenciar intensamente o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer esse processo. É se entregar e deixar que as coisas aconteçam. Então, o primeiro passo é a gente saber qual é o lugar da gente. Tá? Então, é natural ter estratégia? É natural. As estratégias, elas elaboram de forma somando aquilo que eu tenho como conhecimento, limite e o local que eu estou. Porque depende do local que eu estou, as estratégias vão surgindo e vão sendo adaptadas, tá? E as pessoas que se tornam inseguras são as pessoas que querem destruir o que é ser mais, o que é ganhar mais e o que é transferir mais ou prosperar mais. Então a gente vai tendo pessoas inseguras atacando e pessoas seguras, pessoas conscientes criando estratégias. Então a estratégia é algo benéfico? É. Mas Timberê, eu não sei criar estratégia. Talvez seja porque você não está tendo sentido na tua vida. Porque a vida é viver estratégias, é criar estratégias para viver. Por exemplo, eu estou cansado de comer arroz e feijão. Eu tenho que ter uma estratégia para que o meu arroz seja diferente, o meu feijão seja diferente. E eu tenho uma mistura diferente. Então o meu cardápio ele vai mudar de acordo com a estratégia que eu tenho. Então eu posso comer arroz um dia, eu posso fazer bolinho de arroz o outro dia, eu posso fazer um sashimi de arroz. Então eu posso fazer várias coisas utilizando esse arroz. É a minha estratégia. É aquilo que eu tenho no momento em mãos para que isso aconteça. Não adianta eu querer fazer um bolinho de arroz se eu não tenho óleo para fritar o bolinho. Então, como que eu vou me adaptando com isso? O que eu tenho nas mãos e as condições que eu tenho. Timberê, entendi o que você falou, mas eu ainda não consigo criar estratégia. Tá, então como que você está vivendo? Como está sendo o seu ritmo de vida? Você está vivendo bem? Porque para viver bem, você precisa 3 coisas importantes. Eu costumo falar que são os 3 L's importantes. Você precisa se localizar. Você está no seu lugar?
Ah, não, eu cuido da vida de todo mundo, eu ajudo todo mundo, mas a hora que eu preciso não tem ninguém que faça por mim. Então a sua localização está errada. Então se localize. Primeira coisa, aonde é o seu lugar? Porque se você não estiver no seu lugar, você só vai criar estratégia para o outro e não para você. Então aonde você está? Você está onde os seus pés estão. Aonde os seus pés estão? Aonde você quer que eles fiquem. Porque os seus pés movem de acordo com a caminhada que você propõe para eles. Então, onde você está? Localize primeiro. Segundo, qual é o limite que você tem? Eu costumo dizer para as pessoas que quando você abre os seus braços, você vai ter uma distância das suas mãos do lado, para frente e para trás também. Essa é a distância limite da sua proteção. Você consegue se proteger no limite do seu braço. Observem que atrás a gente não tem muito espaço para ter limite. Então, muitas pessoas são atacadas por trás, que é aquela coisa que a gente fala dos inimigos, né? Ó, a defesa psíquica tem que ser vista novamente, tá? A live da defesa psíquica fala sobre isso. Então você recebe ataques por trás. Então o que você faz atrás de você? Eu tenho um hábito, raramente vocês me verem num lugar, se eu entrar num lugar que é social, é difícil vocês me encontrarem num lugar onde eu estou com as costas descobertas. Eu sempre procuro sentar em um lugar onde eu tenho uma parede atrás de mim, ou alguma coisa que me protege atrás de mim, para que eu não tenha ataque por trás, para que eu tenha essa proteção atrás de mim. Então isso é uma estratégia minha, como xamã, tá? E quando eu vou em alguns lugares que eu sei que existe ataques atrás, eu me preparo também com algo que me proteja na parte de trás. Isso é uma estratégia minha. Muitas vezes vocês vão me ver, eu tenho um hábito, e vocês vão ver isso demais, ó. Esse pano, vocês vão ver sempre um pano desses em mim. Sempre é um pano que está no pescoço, é um pano que eu utilizo na constelação familiar, é um pano que eu utilizo em algumas terapias. E o que significa isso? Significa que eu tenho uma proteção atrás de mim, ó. Só eu sei o quanto que isso me protege. Só eu que sei o quanto que esse pano traz o que está atrás, traz para que fique na minha frente, tá? Energeticamente, eu estou fazendo isso. Quando a gente tem um colar, a gente tem a mesma coisa. A gente tem algo que circula o nosso pescoço, que traz aquilo que está lá atrás e coloca em evidência aqui na frente. O escapulário, que muitas pessoas gostam de usar, ótimo, excelente, é uma forma de você se proteger. Então, existe maneiras de você agir e interagir com isso, tá? Deixa eu tomar um pouquinho do meu chá de boldo e vocês dá um golinho no chazinho de vocês aí. Timberê, você falou que você estava tomando um chá de boldo que tinha a ver com estratégia, mas você não falou o que é. Olha só como que a parte xamânica dá uma visão muito interessante para a gente. O boldo é algo amargo, é algo que nem todos gostam, o cheiro nem sempre é agradável para as pessoas. E eu sei qual é a propriedade do boldo. Eu sei o que ele vai agir dentro do meu corpo. Eu sei que o boldo, ele vai atuar na minha parte digestiva. Então ele vai fazer com que eu consiga digerir histórias. Ele vai fazer com que o meu fígado
esteja mais tranquilo. O fígado é onde a gente guarda mágoa, ressentimentos. Então, se eu tomo esse boldo, é como se eu estivesse limpando isso. E se eu estou num ambiente onde isso é um gerador, esse daí é uma estratégia de alguém que quer ser melhor ou que quer disputar comigo, ele não sabe que eu tomei o boldo. Então aquela energia que é colocada em mim retorna para a pessoa. Por quê? Não entra na minha digestão, não entra dentro do meu corpo, porque eu estou preparado. Sabe aquela expressão de vó? Minha avó tinha muito essa expressão, né? Que eu estou de corpo fechado. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Meu corpo está fechado. O que é o corpo fechado? Nada mais é do que você está se preparando, se cuidando e fechando contra energias que elas não sabem o que tem dentro de você. Seja ela uma oração, seja ela um objeto que você usa, seja ela uma bebida, né? Eu costumo dizer muito isso dentro da minha parte terapêutica, quando eu passo remédios homeopáticos que são venenos. Eu falo, você sabe o veneno que você está tomando porque eu estou te receitando. Mas o seu inimigo, o seu vampiro energético, que vai sugar a tua energia, ele vai sugar aquele veneno também, só que ele desconhece o veneno. Então a morte fica com ele, porque você conhece o antídoto. Então isso, simbolicamente, no xamanismo, é muito forte. Isso significa o orai e vigiai, porque você sabe o que você está fazendo e você vigia o seu corpo contra um ataque maior. Então, o boldo, querendo ou não, é uma estratégia minha. Eu estou utilizando uma estratégia simples. Eu quis pegar alguns exemplos, porque para as pessoas que falam, eu tenho dificuldade de ter uma estratégia, eu tenho dificuldade de fazer alguma coisa, eu estou dando exemplos práticos, que de repente passa de uma forma imperceptível. A pessoa não tem noção que isso seria uma estratégia de defesa. Está sendo. Então, quando eu faço isso, eu estou utilizando uma estratégia de defesa. Muito bem. Vamos seguir em frente. Uma das coisas que eu costumo dizer como estratégia ariana, nós temos algumas coisas que são importantes a gente fazer para que a gente consiga ter a estratégia correta. Primeiro, cuidar do seu autoconhecimento. Nem tudo que é seu precisa ser dito, precisa ser dividido, precisa ser afirmado para o outro ou precisa ser conjurado para o outro. Tem pessoas que têm um hábito assim, começa a namorar e aí elas começam a falar para todo mundo quem está namorando, aonde a pessoa mora, que jeito que a pessoa é, quais são as qualidades da pessoa. Passou um tempinho, ela dividiu tudo aquilo que ela estava tendo de melhor com a outra pessoa. E a outra pessoa, se ela não está vivendo um processo semelhante, se ela não é uma torcedora para o seu sucesso, lembra daqueles 3 itens que eu falei? Que a pessoa quer ser mais, ganhar mais e triunfar mais. Se o seu inimigo, de alguma forma, pode ser até inconsciente, quer aquilo que você contou do seu namorado, você vai começar a brigar com o seu namorado, você vai se afastar, você vai começar a ver os defeitos e dali um pouquinho você está sem o seu namorado. E automaticamente aquela pessoa que você contou é uma possível pessoa que esteja com seu namorado. Ah, tá, mas no meu caso eu não tenho namorado, não quero namorar. Timberê, essa experiência que você contou aí, esse exemplo que você deu, não serve para mim. Ok, vou te dar um que sirva. Viagem.
Você vai viajar, você conta a sua viagem, você divide todo o seu processo de viagem, toda a sua ansiedade, todo seu desejo, conta aquilo que você fala, nossa, quando eu chegar lá eu quero passear, eu estou indo para Paris, eu quero subir na Torre Eiffel. Aí no dia do passeio da Torre Eiffel, te dá uma dor de barriga e você não vai. E aí você vai ligar para quem? Para aquela pessoa que você falou tanto, que você que iria ser o seu sonho. Você vai falar, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu não consegui ir na Torre Eiffel, que era o meu sonho. Automaticamente, você entrou nessa coisa da estratégia, entrou na questão do ataque e entrou na questão da defesa. O outro precisa montar uma estratégia e às vezes não é por mal, porque as estratégias dá uma sensação que eu estou falando isso e a pessoa tem a maldade em fazer isso. Às vezes não, ela tem o desejo e o desejo cria uma estratégia de ataque. Às vezes o igualar, né? Eu estou tão diferente da outra pessoa e eu me sinto tão inferior que se a pessoa ficar inferior, ela fica igual a mim. Então o inconsciente vibra para que isso aconteça. Existem pessoas que pensam na estratégia e algumas pessoas que sentem e fazem a estratégia. Lembra que eu comecei a live falando isso? Que existem pessoas que planejam escrevendo e tem pessoas que agem. Talvez essa pessoa tenha essa ação, ela tem o domínio da ação, por isso ela age dessa forma. Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar. Outra coisa, além de cuidar, né, do seu autoconhecimento, é cuidar daquilo que é sagrado. O que é sagrado para você tem que receber a sacralidade que só pertence a você. Por exemplo, eu só estou entrando dentro da sua casa, que é um lugar sagrado, porque você me permite chegar até aí. Porque se você não quiser que eu chegue até aí, basta você encerrar o processo. Tipo, não vou assistir essa live dentro da minha casa, eu vou assistir lá na área, eu vou assistir fora de casa, no escritório, vou assistir lá fora, no meu celular, lá na lua, olhando para a lua. Então, você coloca dentro do seu sagrado o que você quer. Só que às vezes você coloca o seu inimigo ou aquilo que pode te prejudicar sem você avaliar se você quer ou não. Você vai pelo impulso. Sagrado não existe pelo impulso. Ele existe pelo sentimento. Tá? O sagrado ele vem do sentir e não do pensar. E não do agir. É o sentir. Tá? Por isso que a gente fala que Deus, ou Oxalá, ou os bons espíritos, ou o anjo da guarda mora no meu coração. Porque o coração está aqui no meio. Ele não mora na minha razão. E ele não mora nas minhas ações, né? Mãos e pernas. Ele mora no meu sentimento. Então o sentimento é onde guarda o sagrado. O sagrado não é para ser pensado. Não adianta nada você ter um lugar sagrado, um altar sagrado, se aquilo é muito bonito, mas você não sente o sagrado presente. O sagrado tem que ser sentido, tá? Para que ele tenha sentido. Observem isso que eu falei. O sagrado precisa ser sentido para que ele tenha sentido. Porque se ele não tiver sentido para você, nada vale. São peças muito bonitas, preciosas que você pôs ali, mas não vale de nada, né? É uma imagem feita em resina, comprei lá na Itália. Tá, é um punhado de massa pintado com uma figura humana que você chama de sagrado, porque você não sente isso daí. Então aquela imagem não vale nada. É a mesma coisa uma pedra, nossa, uma pedra poderosíssima, não sei o quê. Só que quando você olha para aquilo, você não sente que é poder. Você sente que é o poder aquisitivo que você teve para comprar uma pedra daquele tamanho,
com aquela importância, então passa a ser um sagrado material, e isso não funciona, tá? Outra coisa que nós temos que cuidar para as estratégias é cuidar da sabedoria. Mas o que é sabedoria, Timberê? Sabedoria vem de sabere, e sabere vem de sabore. Sabedoria é tudo aquilo que você saboreia, tudo aquilo que faz um sentido na sua vida, porque você vivencia aquele saber. Se você só decora, não é sabedoria, é conhecimento. Tá? Então, sabedoria vem desse caminho. Então, para que eu seja um bom estrategista, eu tenho que olhar para isso. E a outra coisa que eu tenho que olhar também é o meu contato natural. O que é natural? O que vem de forma natural na minha vida, na minha existência? Se não vem de forma natural, aquilo não vai fazer parte da estratégia. Vamos imaginar de uma forma assim, bem grosseiramente, né? Se eu estiver em um lugar que vem alguém me atacar de forma natural, como que eu vou me defender? Eu vou pegar o que tem por perto, vou pegar uma pedra, um pedaço de pau, eu vou gritar, eu vou fazer uma careta, né? Tudo que for de forma natural, que faz parte da sua natureza, da sua existência, faz parte dessa estratégia no momento que você tem que agir de forma assim espontânea e rápida, tá? Então, cuidar da natureza faz parte desse processo. E aí a gente vai ter os envolvimentos e os processos que tem, que eu já falei, só que existe mais 3 que eu não tinha nomeado. Eu nomeei 4, que foi o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E eu esqueci de mais 3 que tem, que é o sensorial, que é o social e o criativo. Esses são os processos. Geralmente, a gente vai ter sempre essa ligação com o número 7. O número 7 é um número redondo, que a gente chama. É o número da espiritualidade. Por isso que a gente vai ver as 7 cores do arco-íris, que a gente usa muito aqui no Arianã, né? 7 cores do arco-íris, as 7 maravilhas do mundo, as 7 notas musicais, os 7 dias da semana, os 7 anões, os 7 pecados capitais, e assim vai. O número 7 vai se repetindo em várias coisas. Então o número 7 é quando ele redonda o espírito. Então a gente vai ver sempre esse número 7 aparecendo, né, e reaparecendo dentro dos processos. Bom, deixa eu pegar mais um papelzinho aqui, que o nosso horário vai rodando, né? A gente vai rapidinho, nem percebe que já passou tanto tempo assim. E a gente vai falar um pouquinho sobre... eu tenho uma coisa que eu separei aqui muito boa para falar. 2 coisas muito boas. Uma delas, eu achei essa frase aqui assim muito adequada, né? Ela fala assim: nós vivemos evitando gatilhos, né? Que seriam as estratégias, a gente evita gatilhos, mas nos adaptando com eles é que surge a nossa verdadeira força. Então, às vezes a gente quer só evitar os gatilhos e esquece que a gente tem que se adaptar. Não tem como deixar ausente. É como cuidar de uma doença. Você pode cuidar evitando que aquela doença se espalhe, mas você não pode exterminar. A gente vê hoje em dia algumas doenças que ainda surgem. De vez em quando você escuta falar, né? Sarampo, catapora, né? Poliomielite. E você fala, puxa, hoje em dia tem tanto controle, tantas vacinas, tanta coisa sendo feita, mas você não consegue exterminar. Por quê? Porque isso existe e de repente é trazer uma consciência nessa existência. Então ela aparece para trazer essa consciência. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês é a questão assim, das estratégias que a gente usa para algumas coisas que vêm no pessoal.
Eu deixei separado porque eu falei, isso daqui é interessante para muita gente. Principalmente hoje em dia, que nós estamos contaminados com um mundo narcisista. Então, para os narcisistas, isso é uma estratégia perfeita. Quando uma pessoa vem falar de forma narcisista, ou com enfrentamento, ou vem falar com você de uma forma provocativa, porque o que você vive no dia a dia, muitas vezes é provocado pela outra pessoa. Então nós temos algumas coisas na provocação para a gente se posicionar, para a gente ter uma fala que a gente se posiciona. E uma das falas é, eu não preciso me justificar. Então, muitas vezes as pessoas vêm num questionamento sobre sua atitude, sobre o seu pensamento, sobre aquilo que você falou. E quando você fala e você tem certeza que você falou o que era essencial e você é responsável por aquilo que você falou, você não tem que justificar. Porque é a outra pessoa que precisa entender dentro do processo dela. E não você que tem que convencer a outra pessoa que o que você está fazendo está certo, que é desse jeito mesmo, que você sempre pensou dessa forma, e agora eu vou te explicar por que eu penso dessa forma. Para que você vai gastar energia? Se a pessoa não quer entender, não é você que vai convencer essa pessoa ao entendimento. Se você nesse momento sabe que você fez o seu melhor, e o seu melhor é para te levar para frente, é para não prejudicar o outro, por que você quer justificar isso? Geralmente, quem quer a justificativa é porque tem um pensamento sendo julgado. Então, às vezes, as pessoas, elas não querem que você convença do que você falou. Elas querem se convencer daquilo que elas fizeram. Então, o primeiro passo é, não preciso me justificar. Coloque dentro de você como uma estratégia. Segunda coisa, não vou discutir com você. Você pensa assim? Perfeito. Então esse é um pensamento seu, a cabeça é sua, a vivência para você chegar a isso é sua. Então eu não vou discutir com você, não vou entrar no embate. É apertar o botão do hã, tá? A pessoa fala para você, você faz assim, hã. Nem sempre você vai fazer o que a pessoa quer que você faça, mas a maioria das vezes você não vai gastar energia para tentar convencer aquela pessoa e discutir sobre uma ação que ela está te provocando. Então, essa é uma estratégia boa também. Outra estratégia que tem é quando a pessoa quer falar assim, você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe o que você falou que causou em mim, você não sabe como você me destruiu. E aí nessa hora, você só tem que falar, eu lamento que você sinta assim, o sentimento é seu. Esse é um processo seu. Agora, se você entrar no processo de sentimento que a pessoa está falando, sem se sentir culpada pela pessoa, mas fazendo uma reavaliação interna, e dentro de você fala, você pisou na bola, você não agiu corretamente, refaça esse conceito dentro de você. Ressignifique isso dentro de você. Eu costumo sempre falar para as pessoas quando cometem um erro ou julgam cometer um erro, eu geralmente falo para elas que o erro tem dois caminhos. Um caminho é o que você pode fazer para consertar o erro. Você pode fazer alguma coisa para consertar o erro? Perfeito, então faça e corrija. Você não pode corrigir o erro, você não pode voltar e refazer o processo. Segunda alternativa, não cometa mais aquilo que você fez. É a forma de você corrigir o erro. Você só tem esses dois caminhos, você não tem o terceiro.
Quem te der o terceiro caminho está te inventando coisas para fazer ou está querendo se colocar no seu lugar. Porque no erro só tem esses dois caminhos. Se você errou, consegue consertar? Beleza, vai lá e conserta. Não consegue consertar, então não faça mais. Essa é a forma de você errar menos na sua vida e evoluir mais. E aí a gente tem a questão também assim. Quando a pessoa fala muito, você tem que sentir o que eu estou sentindo. Olha só o que você fez. E de repente você vê que é muito mais um processo de vítima que a pessoa está vivendo do que aquilo que realmente você fez. Então, a frase para você falar é: eu não consigo controlar o que você sente. Eu só consigo controlar o que eu sinto. Então isso tudo que você está falando, você ficou nervosa, você passou mal com isso, eu não consigo controlar o que está dentro de você. Eu só consigo controlar o que está dentro de mim. E o que está dentro de mim, nesse momento, eu estou revendo e estou controlando. Essa é uma estratégia também. E mais uma estratégia que é: isso não vai funcionar comigo. Para de fazer esse tipo de comentário, para de fazer esse tipo de acusação, para de querer me inferiorizar, porque isso não vai funcionar comigo. Porque eu funciono diferente. O meu acesso é diferente. Aquilo que realmente você precisa atingir em mim está num outro lugar que você ainda não conseguiu ter dimensão. Então, às vezes, a gente precisa entender essa recolocação. Eu acho que vocês estão percebendo que essa questão de estratégia é algo que mexe muito mais com a gente do que com aquele que ataca ou o processo de defesa. Tem muito a ver com a gente, com os nossos princípios, com as nossas virtudes. Então é isso que eu acho que a gente cresce. A evolução vem desse processo de você reavaliar o que realmente você pode fazer com as ferramentas que estão dentro de você, com o conhecimento que está dentro de você. Ninguém muda o outro, você muda só você mesmo. E se você não quiser mudar, você pode cair nas mãos do melhor xamã, do melhor terapeuta, do melhor psicólogo, do melhor médico, do melhor tudo, que você não vai mudar. Não adianta você fazer promessa para um santo, porque isso vai mudar a tua vida, se você não quiser mudança. Não vai mudar, não vai sair do lugar. A promessa de mudança tem que ser dentro de você, tem que ser um princípio seu, né? Se você coloca isso como princípio, provavelmente você vai ter um resultado muito grande em relação a isso. Existe uma coisa que eu li também, achei muito interessante trazer para cá, né? São 3 frases aqui que eu vou trabalhar com elas para o nosso caminho de encerramento da live. Nós estamos quase na hora, já quase 1 hora falando, e eu não percebo que eu falei todo esse tempo. Uma das frases que eu vi é assim: na fase da criança, quem toma conta são os pais, correto? Quando você é criança, quem toma conta são os pais. Mas na fase adulta, quem toma conta da tua criança é você. Olha que forte que é essa frase. A gente sempre atribui assim os mimimi, os nhenhenhê, né? Porque o meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso, porque eu sofro por causa do que eles fizeram comigo, porque eu quando era pequena sofri, ralei, não sei o quê. Aí você fala, tá? Porque quem é responsável por essa criança são seus pais. Mas e depois que você cresce, que você tem que cuidar da tua criança interna, que você descuidou a vida inteira? Não é responsabilidade mais dos seus pais, é responsabilidade sua. E o que você está fazendo com essa responsabilidade?
Está assumindo? Ou está querendo transferir para quem convive com você, né? Seu companheiro ou sua companheira, né? O seu funcionário ou seu patrão, ou uma pessoa que você encontra na rua, ou num processo aí generalizado, né? Responsável por tudo isso é assistente social, responsável por tudo isso é o governo, responsável por tudo isso é a polícia militar, tá? E a sua parte nessa história? Quem que vai cuidar dessa criança que é sua e que mora dentro de você e que só você permite os cuidados a ela? Então é uma reflexão. Será que a nossa estratégia não está em cima disso também? De olhar como que está o nosso interno, a nossa criança interna e começar a cuidar do pequeno para que a gente se torne grande? Então esse é um processo terapêutico que a gente fala muito. Outra frase que eu achei bonita também, que eu separei aqui: sem treinamento não tem crescimento. Se você não treina, você não cresce. Observe uma criança que está num processo de mau desenvolvimento físico. O que ele tem que fazer? Exercícios específicos para que ele se desenvolva. E junto com isso, ele tem que ter uma alimentação específica para que ele se desenvolva. O que seria essa alimentação específica? Seria não só alimentação orgânica que eu consumo, mas conhecimento, mais compreensão, alimentação emocional, alimentação neurológica, né, de pensamentos, alimentação de atividades, que aquele que está parado enraiza. Água parada aqui que faz? Junta bicho. Então quem está muito parado na vida está juntando bicho. Larvas astrais, né, miasmas, está juntando tudo isso. Se você não coloca essa energia para circular, você vai estar cultivando aquilo que te destrói. Então é muito importante a gente olhar para isso também. E uma outra frase que eu achei muito legal também é assim: olha essa frase como ela tem uma maestria por trás. Ela fala: se quiser fazer parte da maioria, você deve ficar longe dela. O que significa isso, Timberê? A minha avó falava muito assim, ó: se você abaixar muito, os fundilhos aparecem. O que é isso? Se curvar muito para o outro vai ver os seus defeitos. Muitas vezes a gente tem que saber se colocar na nossa condição. Tem uma outra frase que eu vi, deixa eu ver se ela tá por aqui. Eu achei, não tá aqui. Era uma frase que falava assim, que quanto mais nós nos colocamos como pessoas que faz tudo para o outro, tudo em prol do outro, a gente sempre vai estar com uma sensação que falta alguma coisa pra gente. Sempre vai ter essa sensação em que algo não foi nos dado da forma correta. E por que não foi dado de forma correta? Porque realmente eu fiz para o outro e não me preocupei em fazer para mim. Então, o quanto você está fazendo para você? Então eu vou assim, nós já estamos chegando no final, nos finalmente, eu vou só concluir essa ideia. Qual é a melhor estratégia que existe na visão xamânica? A melhor estratégia é aquela que você faz para você. Essa é a melhor estratégia, porque se você estiver fazendo um planejamento, um plano para você, você não tem ataque e você não precisa se preocupar com a defesa. Consegue entender esse processo? Quem conseguir entender, manda um coraçãozinho aí, só para eu ver os coraçãozinhos, quem conseguiu entender aí. Que quando você
faz algo que você volta isso para você, que você olha em você, você automaticamente está criando a melhor estratégia que existe. Tô vendo um monte de coraçãozinho subindo aí. Tô vendo que bastante gente compreendeu esse processo. Esse é o sentido maior das estratégias. Sua melhor estratégia é aquela que você faz para você, não para se defender do outro, não em prol do outro, em prol de si mesmo, focando em si, olhando que você, estando bem, pode fazer um bem maior. Você está focado em você, consegue focar em detalhes que o outro precisa. Primeiro você, depois o outro. Ah, mas Timberê, você está falando isso? Isso não é egoísmo, não. Isso daí não é você querer ser melhor que todo mundo, você faz sempre para você e depois o que sobra para os outros. Não. Nós vivemos numa sociedade onde nos ensinam a não ser egoísta. Mas eles não lembram de ensinar a gente a ter amor próprio. Enquanto a gente não gostar da gente, a gente não vai conseguir oferecer esse prazer, esse amor para o outro, porque ninguém dá o que não tem. Então, se você não se abastece de amor próprio, você não pode oferecer amor para mais ninguém, nem para filho, nem para companheiro ou companheira, nem para funcionários, nem para ninguém. Ninguém dá o que não tem. Como você vai cuidar bem de uma criança se a sua criança não é cuidada? Essa é uma reflexão para a gente estar levando, para a gente estar pensando. Nós vamos ter aí 15 dias de reflexão sobre isso, né? Nós vamos ter aí um momento para a gente pensar o que realmente é essa estratégia na minha vida, que realmente eu quero que aconteça na minha vida e eu permito que isso aconteça, porque nada acontece sem a sua permissão. Então, o que você está permitindo para que aconteça? Nós já estamos no nosso horário. Para quem já me conhece, sabe que eu tenho meu ladinho alemão de seguir aí a pontualidade. Então nós já vamos hoje finalizando a nossa live, que passou uma hora assim voando, cheio de informações. Para quem não conseguiu absorver essas informações, assista novamente. Em breve nós vamos estar lá no YouTube com essa live, então eu peço que vocês ajudem a divulgar, ajudem nessa participação, convidar mais pessoas, né? Ah, eu perdi a live. Indique para essa pessoa assistir no YouTube, que a gente vai estar com outros temas lá. E se você gostou dessa forma de abordagem, de um papo em volta da fogueira, com um chazinho, com todo esse brilho da noite, então compartilhe, busquem novamente mais contatos no YouTube e a gente vai se encontrando e nós vamos conversando sobre isso. Então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, agradecer esse fogo sagrado que teve presente, agradecer a oportunidade de estar dentro da casa de vocês, podendo levar o bem, podendo levar essa reflexão, podendo transformar pessoas com a maneira de pensar e com a maneira de agir. Esse é o objetivo que nós temos aqui nas nossas lives. É trazer esse bem, essa reflexão e trazer mais pessoas em torno dessa fogueira que ficou tão esquecida nos dias de hoje, né? As pessoas se ligam na tela do celular e esquecem desse calor humano, dessa união que se faz em torno de uma fogueira. Então a minha gratidão a cada um de vocês, que vocês tenham uma ótima noite, para quem está assistindo durante o dia, que seja um ótimo dia e que a gente se encontre em breve.
Arrou!